E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês, galera? Então é isso, tô de volta com o JAC EJ7. Fiquei mais uma semana com esse carro, depois do teste que a gente fez no ano passado. Inclusive eu vou deixar o vídeo que eu fiz no ano passado sobre o carro, é um vídeo inclusive até mais completo que esse aqui, com mais ficha técnica e tudo mais. Aqui, hoje, a gente quer conversar mais sobre uma opinião do usuário, como que foi utilizar esse carro aqui novamente aí por uma semana. Bom, pessoal, e um dos primeiros pontos que eu quero destacar para vocês aqui é o design em si do carro. É um carro que é elétrico e é um carro que é diferente. É o tipo de carro que onde você passa acaba chamando a atenção da galera. E todo esse tempo que eu estava rodando com ele, onde eu passava, todo mundo olhava, perguntava, cara, que carro que é esse? Que modelo é esse? É um Porsche, é uma Maserati, né, que o pessoal falou, né? E realmente ele acaba chamando a atenção principalmente por conta das suas linhas laterais. É um veículo que tem um estilo próprio, né? Um estilo próprio da JAC. A versão branca ainda um pouquinho mais, na minha opinião, porque ele acaba tendo essa faixa preta, né, esse teto preto. Já as outras versões acabam sendo com teto da mesma cor. Eu fiquei com preto por poucas horas, mas a gente acabou tendo um probleminha e eu acabei devolvendo, mas o preto é bonito demais, viu, galera? Vou falar pra vocês a real. Aqui, nas rodas do EJ7, ele conta com rodas aro 17 e conta com um pneu que é bem largo, né? Aí vocês olham e falam assim, caramba, isso daí deixa o carro mais feio. Eu particularmente não acho, mas tem um porquê dessa roda ser menor e desse pneu ser maior. É mais por uma questão de amortecimento, porque como esse é um carro elétrico, né? Então, como um carro elétrico, ele deve carregar muitas baterias, acaba que ele vai ter a 400 kg a mais do que um carro normal, então toda a suspensão dele é feita pensando nisso, e inclusive por isso os pneus são mais grossos, porque a suspensão acaba sendo um pouco mais rígida, digamos assim, mas ele é confortável de se dirigir por aí. Na frente do JAC EJ7, pessoal, nós temos aqui uma frente, como eu falei para vocês, diferenciada, uma frente que, bom, primeiramente já é fechada, né? Completamente fechada, apenas com o logo da JAC aqui no capô, um logo que inclusive ficou bem bonito. E aqui o seu narizinho de recarga, é aqui que se recarrega o carro, né? Você abre ali com um botão ali dentro, aperta esse botão e essa tampinha que abre. Enfim, mas eu vou falar de recarga um pouquinho mais pra frente. Aqui nessa frente, nós temos uma frente que tem uma beleza, na minha opinião. Temos aqui os seus faróis, que são em LED, certo? Com ajuste do facho do farol, o que também por si só já é muito bacana. Além disso, temos aqui sensores anti-colisão, né? Os sensores de estacionamento. Na frente, esse carro não conta com câmera de segurança aqui na parte frontal. Aqui na parte traseira do EJ7, galera, nós temos também uma parada diferenciada. Esse carro ele tem uma traseira bem mais alta do que carros sedãs médios padrão, tipo um Corolla ou carros nesse estilo. Realmente ele vem ali e fica acima da linha da porta. E no caso desse carro, ele tem um conjunto óptico aqui na parte traseira que, cara, ficou lindo de doer. É um LED geral que pega da lanterna esquerda até a lanterna direita, né, quando a luz do freio é acionado. Aqui temos uma luz halógena, aqui no caso luz incandescente, para a seta. Temos o logo da JAC também, juntamente com a sua câmera traseira, que no caso desse carro é a única câmera que nós temos, única câmera de segurança. O que, na minha opinião, é um ponto negativo, tendo em vista que outros veículos da marca, como o T50, se eu não me engano, o próprio EJS4, esses carros, eles acabam tendo um sistema 360 que eu acho que poderia ter sido muito bem aproveitado aqui no EJ7. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção aqui nessa traseira é isso aqui, ó. A abertura do porta-mala. Olha como que é a abertura desse porta-malas, galera. E esse porta-malas tem nada mais, nada menos que 590 litros de capacidade. E se você dobrar ainda ali os bancos, você vai ter mais de 1000 litros de capacidade. Dá praticamente para você morar
dentro do quarto, né, mano? Colocar um colchão aqui e falar, não, galera, valeu, agora eu vou virar nômade e vou morar dentro do meu EJ7. Mas enfim, realmente bem bacana aqui o tamanho e muito bacana também a forma com que eles colocaram, né, o porta-malas. Veio ali realmente como se fosse um cupê, né? E o vidro, inclusive, levanta junto com ele. É um vidro traseiro que acaba sendo maior do que o que eu já estou ambientado e que eu já estou acostumado. Aqui, na parte traseira, o para-choque do EJ7 acaba que é muito próximo, né? Em alguns momentos parece até que ele é mais, digamos assim, né, mais afundado, né, mais negativo do que a própria parte de metal. Isso quer dizer que se você for meio destrambelhado para dirigir por aí e você não ficar ligado na câmera traseira ali com sensor e tudo mais, pode ser que você venha a bater essa lataria aqui. E, obviamente, um porta-mala grande desse tamanho, você vai conseguir carregar tudo que você quiser, inclusive sua aguinha para se hidratar, viu, pessoal? Então, hidratem-se. Aí, temos aqui uma redinha em uma das laterais e na parte de baixo dessa redinha nós temos aqui, pessoal, o assistente de reparo do EJ7. Ele não tem pneu extra, né? Não tem step. Ele vem aqui com um selante, algum tipo de substância selante, juntamente aqui com o triângulo, né? Você não consegue colocar step, ele não vem com step, na verdade. Além disso, aqui dentro também vem o carregador, pessoal. O carregador desse carro, na verdade, não. Vem um adaptador para você carregar em carregadores padrão. Esses carregadores padrão de shopping de 7 watts, com ele você consegue encaixar, tá? E aí a gente já pode até falar de um ponto negativo, já vamos entrar aí em um segundo ponto aí depois do design, que é a questão da recarga desse carro, pessoal. Esse é um carro que tem 50 kW de bateria, uma bateria realmente muito grande, uma bateria que para carregar toda em um carregador normal aí de 7 watts vai demorar mais ou menos 7 horas e meia, 8 horas, até 9 horas, dependendo ali de como que tiver, se a bateria estiver um pouco mais quente, entre outras coisas. Então, se você comprar um carro desse hoje, ainda não é o ideal para você viajar, querer viajar longas distâncias, certo? Porque você vai parar num posto, você vai ter que esperar. Existe um carregador, existe um adaptador, na verdade, que você acopla aqui no carregador que você encontrar por aí, que você consegue utilizar os carregadores de até 120 watts que tem por aí, que seria o CHAdeMO ou esse CCS da vida, que são aí acima de 50 watts. Existe, porém, a JAC ainda não trouxe ele oficialmente para o Brasil. Então, a experiência que eu estou dando para vocês aqui é uma experiência utilizando apenas o carregador. Porém, isso também não é um ponto negativo desde que você seja um urbanoide desses aí que vivem apenas em São Paulo. Eu, particularmente, acabo que sou. Hoje eu estou aqui em Paranapiacaba, mas só porque é do lado de São Paulo, certo? Quem vive nesse tipo de ambiente, esse carro aqui, pessoal, com a carga completa, me deu mais ou menos 320 km de autonomia, certo? 320 km de autonomia com bateria para eu ir até um lugar para recarregar. Então, 320 km de autonomia é o suficiente para você rodar na cidade. Por exemplo, eu fiquei uma semana com esse carro aqui só rodando em São Paulo, só um dia mesmo que eu parei de verdade com ele e deixei carregando. Eu deixei carregando ele no shopping. O shopping não me cobra para poder carregar, porém eu pago o estacionamento. O estacionamento ficou R$ 26, R$ 16, aí sobraram, a produção soprou para mim que ficou R$ 16 para eu carregar ele inteiro. Eu simplesmente fui lá, deixei ele carregando no shopping, voltei para minha casa, depois fui buscar. Imagina você recarregar um carro para você andar aí, sei lá, 350 quilômetros pagando R$ 16. É uma realidade hoje em dia. Óbvio que mais para frente, quando tiver mais carros, você tem também o problema de ter que ficar lá esperando a pessoa sair, né? A boa vontade da pessoa no caso. Mas enfim, essa é a questão aí do carregamento. Bom, pessoal, vamos dar um rolê aqui no JAC EJ7. Cara, desempenho na estrada desse carro aqui é ótimo. É um ótimo desempenho. Aqui nós temos 190 e poucos cavalos, o Dudu tá botando pra gente aí na tela, junto com os torques, né, o torque do carro. E é um torque instantâneo, independentemente de onde você estiver, na velocidade que você estiver, obviamente, abaixo dos 150, porque é o limite dele, você tem, ó,
uma aceleração, cara, instantânea. Cara, eu não sei com que carro, por exemplo, comparar, porque carro a combustão, no caso, porque alguns sedãs hoje em dia aí, eles são rápidos, né? São carros que são rápidos, mas eles não têm essa arrancada instantânea que a eletricidade dá. Mas enfim, cara, a digeribilidade desse carro é muito boa. É como se você tivesse realmente com seu sedã médio, mais um sedã médio que tivesse um 0 a 100 quase como um de carro esportivo, né? O próximo disso. É um carro que dentro da cidade, para o trânsito, é muito bom também, porque todo semáforo que você para, toda retomada, você tem uma retomada muito rápida, cara, muito rápida mesmo. Esse aqui foi um dos primeiros carros elétricos potentes que eu peguei na época, né? Eu já peguei outros hoje em dia, já tem mais de um ano, eu acho que eu testei assim a primeira vez esse carro, mas Dudu, coloca pra eles aquele exemplo lá da gente acelerando esse carro lá na pista, meu irmão. Bota aí pra nós, mano. Então, mano, Dudu, quantas vezes você já sentiu a aceleração de um carro elétrico que faz de 0 a 100 em 5 segundos? Duas. Ah, a gente já testou outros carros elétricos. Mas vamos pisar forte aqui pra ver o que você sente? Vamos e você ver. vai dar a sua opinião. 1, 2, 3 e... Tá bom. E aí, Dudu? É como se eu estivesse no Hop Harry. O bagulho é louco, mano. O bagulho é louco. Nossa, mano. Ó, deixa eu vou dar só mais uma aceleradinha pra você, viu? Beleza. Tá. Ai, caramba, mano. O bicho é muito potente, velho. Galera, vocês não estão ligados em qual é a sensação de acelerar um carro elétrico desse naipe, cara. É tipo assim, é uma sensação que você não tem com carro a combustão. Pelo menos eu não me lembro. Você lembra de algum carro a combustão que você teve essa sensação? Só os esportivos, aqueles que vai muito rápido. Só, mas eu nem andei nunca num esportivo. Eu Nem particularmente nunca andei. Então, cara, carro comum de passeio não vai dar essa adrenalina nunca, cara. Nem a pau. Nem a pau, Juvenal. Subir na ladeira, ó. Meu Deus! ele canta pneu, gente. Ele sai cantando pneu. Enfim, galera. Segue o vídeo aí. Enfim, como vocês viram, é uma aceleração, cara, muito rápida para quem não está acostumado. Qualquer carro elétrico, do mais básico, do EJS1, que a Jaque tem, até o EJ7, a saída da inércia é muito rápida. Eles têm um torque instantâneo muito rápido, muito diferente do que um carro a combustão. Porém, esse carro aqui, o EJ7, ele tem um pequeno problema na arrancada aqui. Óbvio que o carro não é feito para ficar dando arrancada, né? Vocês bem sabem disso, mas ele distraciona um pouco, né? Não sei se é o tipo do pneu ou se realmente é porque ele entrega um torque muito alto de uma vez nas rodas, certo? Mesmo com um controle de estabilidade ativo, né? Dá para desativar aqui se quiser, mas ele dá essa leve patinada no início, acho que muito provavelmente por conta de ser realmente muita potência ali no motor de forma instantânea. Então, assim, em termos de desempenho, para mim é um carro perfeito, certo? Tanto para dentro da cidade quanto para a estrada. Porém, quando nós vamos para a estrada, a gente tem um detalhe aqui para esse carro. Quando você acelera muito, o alcance dele cai bastante. Se eu fizer, por exemplo, de Rio até Itatiaia, que é um percurso que eu costumo fazer com carros elétricos, inclusive vai ficar uma indicação minha aqui do vídeo que eu fiz com EJ4, certo? Vocês estão vendo um trechinho do vídeo do EJ4, e um outro que eu fiz com o Volvo XC40, certo? Todos fazendo esse percurso, o Volvo XC40 esse que vocês estão vendo aí, vai ficar aqui no card para vocês darem uma olhadinha, ou também vou colocar aqui na descrição. Mas enfim, é um percurso que se eu fizer com um carro desse aqui, com o pé embaixo, eu não consigo fazer. Esse percurso tem 300 km. Se você for com o pé embaixo mesmo, dando o máximo que o carro tem, ele vai descarregar bem mais rápido. Agora, se você vai manter aqui, igual eu estou aqui nesse momento a 80, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. 80 por hora, 90, 100 por hora,
aí sim a sua autonomia vai passar dos 350 km, que é o que acontece dentro da cidade, cara. Dentro da cidade, esse carro é muito econômico, né? Econômico em termos de gasto de eletricidade. Você roda bastante porque você sempre está rodando ali no limite, no máximo 60 por hora aqui dentro de São Paulo, né? Então acaba que você tem um desempenho muito melhor de energia. Mas para viajar é complicado, principalmente pelo fato que eu já comentei com vocês lá do carregador. Comparando ele com outros sedãs médios, existem sim no mercado sedãs a combustão que tem ali uma tecnologia a mais ou outra, como é o caso de uma assistência do motorista um pouco mais, sabe, completa, que nós temos apenas o piloto automático, né? A velocidade de cruzeiro que não é adaptativa. Muitos carros hoje em dia já trazem essa tecnologia, porém, carros elétricos com essa tecnologia, pelo menos os que eu testei, os que eu conheço, são bem caros, certo? São carros que passam da casa dos 350 mil reais, ou seja, vai lá, 100 mil reais a mais do que o EJ7. Olhando para ele dessa forma, tendo ele como um carro que o custo geral dele de manutenção e até mesmo o custo para você dirigir por aí, acaba sendo um ótimo custo-benefício, na minha opinião. Aqui na parte traseira do Jaque EJ7, pessoal, nós temos muitos pontos positivos aqui para salientar nele, com certeza. Primeiro ponto positivo, segurança, pessoal. Nós temos aqui airbag de cortina, que vai no cara que vai na frente, tanto como o passageiro. Temos aqui também airbag de orelha, como eu falei no outro vídeo, temos airbag de orelha aqui. Então a gente já começa tendo segurança, tá? Segurança é um dos pontos aqui do banco traseiro. Além disso, nós temos Isofix, para você fixar o seu cachorrinho, ou seu filho, ou sei lá, qualquer coisa que tiver vida que você está carregando aqui no banco traseiro, para evitar, né, mais acidentes. O espaço aqui para as minhas pernas é perfeito, tá? Eu tenho 1,78 m e aqui me sobra muito espaço, tendo em vista que eu botei o banco para minha dirigibilidade, né? Então para mim tá muito bom. Temos PQP, aleluia, graças a Deus, né? Isso aqui eu adoro. Quando eu entro em um carro que não tem PQP, eu fico triste, tá ligado? Me dá uma tristeza. Luz de cortesia em LED branco, muito bom. LED branco aí pra gente ler, né? O banco da frente é esse formato, parecendo um formato esportivo, né? Eu particularmente gosto, tem gente que acha feio, pra mim é bonito, tá? É um acabamento em couro, um couro sintético, certo? Com um revisteiro aqui. Nessa parte aqui no console central nós temos duas entradas USB, tá, pessoal? Para você recarregar o seu celular, ou então para você carregar o tablet das crianças, para o moleque não ficar enchendo o seu saco. Ai, papai. Bota o seu tablet aí o moleque vai ouvindo. E temos aqui também duas saídas de ar, ok? Não são zonas, não é uma zona. A única zona que nós temos é a frontal ali de tudo, certo? Essa versão do EJ7 é a versão branca com teto preto, que tem um interior marrom. Mas eu também testei um que tinha um interior preto, se eu não me engano, né? Talvez eu pensei que eu tava doido, né? E o acabamento não era todo preto. Mas o acabamento desse aqui é marrom, portinha aqui com plástico duro na parte de cima. Temos aço escovado, ali nós temos uma parte em black piano com muita luz, mas quando a luz está baixa, você vê que são as luzezinhas, certo? Um tipo de iluminação que acompanha a música, você pode configurar. Eu particularmente não acho que deveria ser desse jeito mesmo. Para mim, poderia ser um LED que mudava a forma ou que ia acendendo aos poucos. Soft touch com esse desenho aqui super bacana, um pouquinho duro aqui e mais couro com soft touch, realmente um acabamento muito bom pro preço que ele se encaixa, né? Agora, galera, aqui na frente do EJ7, nós temos um carro que, bom, primeiramente, ele chama a atenção, certo? Logo quando você adentra nele, ele chama a atenção por conta da sua multimídia, que é uma multimídia diferenciada, é uma multimídia que tem um bom tamanho, e também aqui pelo seu acabamento. A frente aqui do carro, o painel, esse painelzinho de baixo tem um detalhe parecendo escama de cobra, que eu particularmente acho lindo, não me canso de falar que é bonito pra caramba. Tem um pouco de black piano, que eu já não gosto tanto, mas
O acabamento em si é muito bonito, chama a atenção. O próprio console central aqui do carro também é um console central que chama a atenção, né? Porque nós temos aqui apenas alguns botões. Botão de passar a marcha, mudar, né, as marchas e tudo mais, o botão Power. Temos aqui também o pisca-alerta, aqui para você desligar ou ligar o controle de estabilidade. Temos o seu freio, que é o freio de mão mesmo, tá? De dedinho, na verdade, que é um freio que além de ser acionado com botão, também tem o auto hold, que sempre que você para em algum local, ele ativa o freio de mão automaticamente, para você não ter que ficar se preocupando com o freio. Um ponto negativo aqui, obviamente, é porque o carro tem apenas aqui, ó, o controle de subir e descer um volante, não é automático, né? Você tem que travar ou destravar e ele não tem ajuste de profundidade. Porém, esse carro tem um ajuste elétrico, pessoal. Então, você consegue aproximar ou afastar do painel aqui do volante apenas com um dedo e também subir ou descer. Então, ó, vou botar no máximo aqui para vocês terem uma noção. Cheguei no máximo, pessoal. Fiquei bem alto, né? E o mínimo, vamos descer para ver aqui, é bem baixinho, cara, ó. O mínimo é bem baixo, né? Fica um pouco baixo até demais para mim. Fica quase um carro de corrida, digamos assim. Mas para mim, o ideal é aqui essa altura. Eu consigo ver tudo beleza, mas não temos, por exemplo, a reclinação aqui da poltrona elétrico, né? É uma reclinação aqui manual. Por ser um carro elétrico, eu esperava que ele viesse com essas questões. Do lado do passageiro é tudo manual. Temos aqui alguns instrumentos interessantes, como é o caso de regulagem do faixa do farol. Temos aqui o controle automático dos espelhos retrovisores, que você consegue ou rebater eles todos, ou ajustar o direito, esquerdo, enfim, ajustar do jeito que você quer diretamente aqui. O botãozinho para abrir o nariz lá do carro, como eu já falei para vocês, e o Parker aqui para ficar apitando, além do botão para você abrir o porta-malas, cara. E, assim, no geral, é um carro que não tem coisas que carros premium têm. Por exemplo, um Tesla da vida, carros nesse sentido, né, que são elétricos. Mas, por ser o sedã elétrico mais barato do Brasil, esperava-se realmente que ia faltar uma coisinha ou outra. Por exemplo, nós não temos aqui para ele nenhum tipo de direção autônoma, semi-autônoma, assistente de condução, frenagem de emergência, nada desse sentido. Temos apenas aqui o piloto automático, né, que seria a velocidade de cruzeiro, não adaptativa. Poderia ter essa velocidade de cruzeiro, mas comparando ele com sedãs médios do mercado, até sedãs a combustão também não tem, né? E comparando com sedã elétrico, acaba que não tem nenhum. Então é uma comparação que meio que não existe ainda. A gente tem que esperar mais marcas resolverem trazer ali seus carros elétricos para o Brasil para a gente começar a entender, né? Qual que vai ser a fatia de preço desse mercado. A multimídia, como eu falei para vocês, é uma multimídia muito boa, principalmente quando você ativa o CarPlay. Porém, a multimídia em si é uma multimídia engasgadinha, tá, galera? É uma multimídia que, sinceramente, não me agrada a velocidade dela. A Jaque poderia ter investido em uma multimídia melhor. Porém, quando você conecta ela no CarPlay ou no Google da vida, né, o Android Auto, ela fica melhor, ok? Mas é bom vocês terem consciência disso daqui. Para a gente chegar aqui nos finalmente do EJ7, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, pessoal. O motor desse carro, que é, obviamente, algo que vocês têm curiosidade. E realmente vocês têm que ter curiosidade, têm que pesquisar a respeito, porque aqui nós temos várias coisas. Temos um conversor, temos a bateria normal, inclusive. Você fala, pô, mas por que tem a bateria normal sendo que tem várias baterias lá no fundo? Porque essa bateria normal serve para ligar coisinhas, como luzes, coisas que a gente usa no dia a dia de um carro comum. Mas enfim, nós temos aqui um inversor e o motor mesmo de um carro elétrico, ele é muito pequeno. Ele é um pouco maior do que uma melancia. Então esse carro tem um motorzinho um pouquinho maior que a melancia aqui embaixo, que manda a transmissão para um lado ou para o outro do carro. Beleza, né, galera? Isso é bacana. André, mas o que isso tem de vantajoso? Esse carro, pessoal, ele não tem partes móveis, não tem muitas partes móveis, como é o caso de um carro a combustão. Carro a combustão tem não sei quantas mil peças que podem dar trabalho, tem óleo que você tem que trocar, tem correia de ar-condicionado, correia do alternador, enfim, né, um monte de coisa que eu nem sei, filtro de combustível,
filtro de ar e tudo mais. Um carro elétrico, ele não tem nada disso. A única coisa que você precisa, volta e meia, olhar aqui é o líquido de arrefecimento das baterias. E, cara, basicamente isso, né? E a água de jogar ali na frente. Além de fazer balanceamento, trocar pneu e esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, reduz bastante a demanda que você tem para mecânico. Aí vocês falam, André, mas e se der problema no motor ou se der problema numa bateria? A maioria das marcas hoje em dia estão dando uma boa garantia, certo? A Jaque, por exemplo, se eu não me engano, está dando 5 anos, mas eu vou colocar corrigido aqui para vocês quanto tempo é essa garantia do carro em si e das baterias, entendeu? Porque as marcas entendem e sabem que essa tecnologia é uma tecnologia que já está testada, entendeu? Uma tecnologia que vai rodar, até porque motores elétricos existem há sei lá quanto tempo. Mas enfim, o motor dele é aqui na frente e a tração desse carro aqui é dianteira. Então isso aqui basicamente são as minhas últimas opiniões sobre o EJ7, o sedã elétrico mais barato do Brasil. E galera, na minha opinião, é um carro que, se você for considerar os concorrentes, principalmente em termos de preço, vale muito a pena. Óbvio que ele vai ter ali, sempre faltando uma tecnologia ou outra, né? Uma coisinha ali que pode fazer falta, como é o caso de um assistente de condução, seja uma condução autônoma, semi-autônoma, assistente de frenagem, ou até mesmo a presença de uma multimídia com a qualidade ali superior. Mas no geral, colocando em termos de custo-benefício, um sedã elétrico, esse aqui com certeza é o mais barato e o que vai ter o melhor custo-benefício atualmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em um desses 2 vídeos aqui para continuar no meu canal. E se você clica na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.